Devocional diário, série Segredos para uma Vida Espiritual, em Romanos 12. Primeiro episódio. Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, que alegria me reencontrar contigo para juntos iniciarmos mais uma maratona de estudos bíblicos de reflexão, sempre à luz da Palavra de Deus. Quero convidá-los para inaugurarmos hoje uma nova série baseada no texto do livro de Romanos, no capítulo 12, e a partir de hoje, e por 20 episódios, todos os dias, diariamente, vamos combinar, vamos meditar, vamos refletir, vamos pensar, vamos aplicar nas nossas vidas segredos espirituais que garantirão uma vida espiritual vitoriosa e que agrada a Deus, que nos farão parecermos ainda mais com o nosso Mestre. O texto de Romanos 12 contém segredos, dicas muito práticas para o nosso cristianismo. Então convido você a se preparar, se programar, se organizar diariamente. Separe aí 5, 6, 7 minutos, no máximo. Essa é a duração de cada episódio. Pegue seu caderno de anotações, sua Bíblia e diariamente vamos extrair desse texto tão rico dicas sensacionais, incríveis e muito práticas para a nossa vida espiritual. Nesse primeiro episódio, eu quero utilizar o texto de Romanos 12, que é a base geral da nossa meditação, mas em especial o versículo 9, para a primeira dica nesse primeiro episódio de segredos para uma vida espiritual em Romanos capítulo 12. Antes quero relembrar que o autor do texto de Romanos é o apóstolo Paulo. Ele escreveu muito provavelmente essa epístola, essa carta ao povo de Roma, ali pelo ano 57 depois de Cristo. E uma palavra-chave para esse texto é justiça de Deus. Aliás, para esse livro. As fontes são os relatos de cristãos romanos que conheciam a Paulo. E nesse livro fantástico, nessa carta aos Romanos, os principais personagens mencionados nela são Jesus Cristo, Israel e Paulo. Em resumo, o livro de Romanos é sobre Deus, quem Ele é e o que Ele tem feito. Ele vai falar um pouquinho de Jesus Cristo e que a sua morte nos alcançou. Ele diz também sobre nós mesmos, o que a gente era antes de Jesus, o que nós somos depois de ter confiado nossas vidas a Cristo. E Paulo ainda recorda que Deus não exige que os homens endireitem suas vidas antes de Cristo, antes de virem a Jesus, enquanto nós éramos ainda pecadores. Paulo nos relembra isso. Mas Cristo morreu na cruz por nossos pecados e tem transformado a nossa vida. Algumas curiosidades ainda sobre o livro de Romanos é que essa é a maior epístola do Novo Testamento. E ela ela é a única epístola que Paulo escreveu para uma igreja que não foi ele quem fundou. A carta de Paulo aos Romanos levou muitos cristãos famosos, como por exemplo Agostinho, Lutero, à conversão. Olha que fantástico esse livro. Pessoas como Agostinho, como Lutero se converteram lendo a carta de Paulo. Ele trata ao longo de todo o livro sobre a necessidade da justiça de Deus, sobre a imputação da justiça de Deus, sobre a demonstração da justiça de Deus. Ele fala sobre a família de Deus. E no capítulo 12, ele vai tratar sobre consagração a Deus. Assim como no capítulo seguinte, capítulo 13, ele vai falar sobre submissão às autoridades. Então o ponto aqui é a nossa vida de consagração a Deus. E aí no capítulo 12, então, ele fala da nossa vida como um culto espiritual, fala do serviço através dos dons e o amor como base de tudo que for feito. Esse é o amplo contexto do livro e do capítulo que inspira a nossa série nesse primeiro episódio. Quero falar então, pontualmente, indo para as nossas dicas, para os segredos espirituais de uma vida espiritual, em Romanos capítulo 12, vamos ao versículo 9, e hoje então a primeira dica, quando Paulo vai falar, o amor seja não fingido.
Meu irmão e minha irmã, quase que não precisa muita explicação. Paulo nos instrui que o amor verdadeiro seja a motivação central de todos os nossos atos, ações, pensamentos, serviço, trato, relacionamento. Amor não falso, amor não só de aparências, amor não apenas de conveniência, amor não de interesse, amor não de mentirinha, como diriam as crianças, amor fake. Paulo nos instrui a amarmos legitimamente, profundamente, realmente, verdadeiramente. A pergunta que fica para mim e para você nesse primeiro episódio dessa série: como você tem amado? Se o amor é o centro, se Deus é amor, como o amor pode ser fingido, pode ser falso? Poderia dizer para você, meu irmão e minha irmã, que é qualquer outra coisa menos amor. Peço que você aplique isso ao seu coração com temor e honestidade diante de Deus, considerando que Ele conhece o mais profundo do teu coração, e reflita como você tem amado a quem você ama. Encontro você no próximo episódio dessa série Segredos para uma Vida Espiritual em Romanos 12. Até lá, Deus te abençoe. Encontro você amanhã aqui no canal da Bíblia JFA Offline.